Olá, aqui é a Letícia Lemes e eu quero falar para você sobre a minha mentoria para mães, que é o programa Maternar Consciente. Continua comigo até o final desse vídeo para você entender o que é essa mentoria e como ela pode te ajudar a ter uma vida com filhos muito mais tranquila, se orgulhando da sua maternidade, sentindo menos culpa, menos autocobrança, enfim, tendo um dia a dia materno muito mais tranquilo, tá bom? Então continua comigo para você entender bem como é que isso funciona. O programa Maternar Consciente é uma mentoria para mães que querem educar os filhos sem ser permissiva nem rígida demais, para não repetir os padrões ruins da sua infância e viver uma conexão extraordinária com os filhos. Para quem é o programa Maternar Consciente? Para mães que querem educar sem surtar, que querem ter mais paciência. Se você também quer conseguir lidar com os desafios, né, como birra, teimosia, desobediência, com mais facilidade, com mais tranquilidade, para que o seu dia a dia com os filhos seja mais tranquilo, que flua com mais tranquilidade esse dia, ao invés de ficar ali toda hora tendo alguma briguinha, alguma situação que você fica perdendo a cabeça com a criança, alguma situação que você precisa ficar repetindo 1000 vezes a mesma coisa, parece que o dia vai indo assim, meio aos trancos e barrancos. E se você parar para pensar, esses pequenos trancos e barrancos do dia tornam o nosso dia a dia materno muito mais cansativo, estressante e também prejudicam a conexão entre mãe e filho. Pense que esses pequenos conflitos cotidianos, esses pequenos gritos que você dá durante o dia para insistir com seu filho para fazer alguma coisa, esses castigos que você vai dando, essas ameaças ou chantagens emocionais que você vai fazendo com a criança ao longo do dia, porque você simplesmente quer que a criança colabore. Eu sei que você não faz isso porque você é uma mãe ruim, de forma nenhuma, eu te entendo perfeitamente, porque eu passei exatamente por isso. Mas não é porque você é uma mãe ruim, é porque você não sabe como lidar com essas situações de uma forma mais assertiva. Então esses pequenos conflitos vão se acumulando e isso vai se tornando uma grande bola de neve que influencia tanto na sua saúde emocional, na sua saúde mental, porque você fica cansada, estressada, e frustrada e culpada, como também influencia na saúde emocional do seu filho, que vai se sentindo que ele não é aceito, vai sentindo que ele não é amado, porque quando ele erra, você tem alguma reação que deixa ele preocupado, que deixa ele assustado. Então, a criança ela vai também, vai enfraquecendo o vínculo entre vocês, a conexão entre vocês. Às vezes a gente acha que o filho ele é mãe e filho, né? Então existe um amor ali que é imortal e que existe, porém a conexão ela é muito mais do que o amor, porque o amor ele é como se fosse o natural, é aquilo que é o normal que existe. A conexão significa você entender profundamente seu filho se entender com você, vocês conseguirem se comunicar, você conseguir compreender o que ele precisa para ele ser feliz. Esse tipo de conexão fortalece o seu filho para a vida inteira. Quando ele estiver no mundo lá fora e os desafios aparecerem no mundo lá fora, essa conexão que ele construiu junto com você dentro do lar é que vai proteger ele de todas as coisas ruins que a gente sabe que a gente quer evitar que aconteça com o nosso filho, como se envolver com drogas, com amizades erradas. Um dia seu filho vai ser adolescente, tudo isso vai ser apresentado para ele. Como é que ele vai olhar para tudo isso? Se ele tiver uma conexão forte com você, se ele foi construído isso dentro do lar, essa conexão, essa confiança com você, ele vai ter muito maior capacidade de não se deixar levar por essas coisas, de não ir por caminhos errados, de se proteger dessas coisas ruins que a gente não quer que aconteça com o nosso filho. E o que acontece? Quando a gente educa os nossos filhos com base no surtar, no gritar, no ficar, ai filhinho, faz por favor pra mamãe, filho, a mamãe já pediu, a mamãe vai ficar triste. Isso não faz a criança colaborar, não ensina a criança a ter o comportamento que a gente espera. E isso também não ajuda a criança a criar confiança em si própria. E também não ajuda a criança a criar confiança na gente. A gente tem que ensinar o nosso filho a respeitar as regras, a colaborar pela confiança e a inspiração que eles têm na gente e a confiança que eles têm nele mesmo. É assim que a gente constrói essa conexão extraordinária e é assim que a gente ensina o nosso filho a realmente ser uma pessoa colaborativa, a ser realmente uma criança que faz o seu melhor em todas as situações, que toma boas decisões, porque aí, quando ela estiver lá fora, nessa vida adolescente, nessa vida adulta, ela vai prosseguir com esse ensinamento. Isso depende do que a gente está fazendo hoje na infância dos nossos filhos, porque a infância ela é o chão que a gente pisa a nossa vida inteira. É assim para você
que hoje está aí, muitas vezes surtando com seu filho, não conseguindo lidar com algumas situações, né? Naquela situação assim, a primeira vez você fala com calma, mas aí na segunda vez você já começa a ficar assim, nossa, vou ter que repetir. A terceira vez você ainda repete, na quarta vez você já tá explodindo, gritando com a criança. A impressão que você tem é que a criança só respeita, só obedece na hora que você grita. Por quê? Porque você tá ali repetindo o padrão que veio lá da sua infância, em que você, como criança, também foi ensinada dessa forma. Então, a sua infância, ela continua se refletindo na sua vida hoje. E a infância do seu filho, aquilo que você está construindo com ele hoje, também vai se refletir em toda a vida dele, tá bom? E quando você age assim, que você fala uma vez com a criança com calma. Aí, a partir da segunda vez, você já começa a ficar meio nervosa. Na terceira vez, você já tá explodindo. Quando você vai ver, você já gritou com a criança. Isso também vicia o seu filho a só obedecer na base do grito. Por quê? Porque ele sabe que uma hora você vai gritar e que na hora que você gritar é aí que tá valendo de verdade. Então, a gente tem que aprender a falar com nossos filhos com firmeza e gentileza, ou seja, sem surtar, mas com firmeza, né? Com gentileza, sendo ali uma líder para essa criança. Que é mais, eu digo, é mais do que ser uma autoridade para os filhos, é ser uma líder. O líder, ele lidera, ele guia, ele orienta aqueles que são os seus liderados. E é isso que você tem que ser para o seu filho, uma líder. Ou seja, aquela pessoa que mostra para ele que se importa com ele e que vai guiá-lo no caminho. Para isso, você tem que, desde a primeira vez que você vai falar com seu filho, já falar com firmeza e gentileza. E a firmeza não é agressividade. Então, não é você falar alto, não é você falar brava. Mas é a firmeza que você demonstra na sua voz e no seu jeito de ser com seu filho, o jeito de falar com ele, que vai fazer com que ele aprenda que, opa, isso realmente eu tenho que fazer, porque minha mãe tá falando com firmeza. A minha mãe tá realmente falando do que eu preciso fazer. Então, a criança, ela vai entrando nesse ritmo e aprendendo a realmente colaborar. Se você continua do jeito que tá, na base do grito, na base da insistência, a criança se acostuma também com esse ritmo. Bom, então o programa Maternar Consciente vai trazer para você todos esses conhecimentos para que você consiga colocar em prática. O programa é muito centrado na prática, então não é só você ficar me ouvindo falar, não é só você ficar acumulando conhecimento e informações. O programa Maternar Consciente é para que você consiga colocar isso em prática. Pode ser que até hoje você tenha lido livros sobre educação consciente, disciplina positiva. Pode ser que até hoje você tenha visto muitas dicas na internet sobre isso. Porém, colocar na prática é outra história. E é aqui que entra o programa Maternar Consciente na sua vida. Porque o programa Maternar Consciente é para te ajudar a colocar em prática aquilo que você realmente deseja para a educação do seu filho. Que é educar sem surtar, que é não repetir os padrões, que é ter mais paciência, que é saber como falar com o seu filho naquele momento em que ele está fazendo uma birra, uma teimosia, uma desobediência. Aquele momento que para você é tão desafiador, que você fica tão nervosa e tão frustrada com aquela situação, você conseguir de fato decidir antes de agir e falar com o seu filho e agir com o seu filho de uma forma que vai estar realmente ensinando ele a ser mais colaborativo, tá bom? O programa Maternar Consciente, ele não é para quem está buscando uma fórmula mágica para criar crianças submissas e obedientes, tá bom? Se esse é o seu objetivo, realmente o programa Maternar Consciente não é para você, porque aqui a gente se importa com a criança e a gente respeita a criança. E se a gente respeita a criança, a gente não pode querer que ela simplesmente seja submissa e simplesmente me obedeça a todo tempo, como se ela fosse um robô. O programa Maternar Consciente, ele parte do princípio de que a criança é um ser humano, que tem sentimentos, que tem pensamentos que devem ser respeitados e orientados ao seu comportamento para que ela aprenda a ser uma criança colaborativa e aprenda a seguir as regras e limites e seja uma criança responsável, uma criança com autonomia também, para que consiga realizar as coisas por si própria e feliz. E um outro princípio do programa Maternar Consciente é também entender a mãe como um ser humano. Então aqui você também não é um robô, aqui você também é um ser humano, que também tem sentimentos, que também tem pensamentos e que também tem as suas necessidades. E a gente vai olhar para tudo isso para que você realmente consiga colocar em prática. Porque se você não olhar para os seus sentimentos, seus pensamentos, suas necessidades, como é que você vai manter paciência na hora que seu filho está lá fazendo um escândalo, uma birra em público? Você não consegue manter sua paciência porque exatamente você não está olhando para dentro, para o seu mundo interno. E a gente vai olhar para isso com muito respeito a você, com muita amorosidade a você mesma, para que você possa também superar toda a culpa, frustração, culpa materna, autocobrança, todos esses sentimentos que deixam o seu maternar tão pesado. A gente vai cuidar de tudo isso dentro do programa Maternar Consciente, tá bom?
Como funciona o programa Maternar Consciente? Esse programa funciona da seguinte maneira: ele é uma mentoria para mães. Então, a gente tem encontros ao vivo toda semana, durante 8 semanas. São 8 encontros ao vivo. Vão acontecer na quarta-feira, às 8h30, às 8 horas da noite. Nas quartas-feiras, às 8 horas da noite, vai acontecer essas mentorias, esses encontros ao vivo, tá bom? Horário de Brasília. Então, esses encontros são online, dentro de uma plataforma de reunião, né? De reunião, assim, online. Dentro desses encontros, a gente vai usar ferramentas práticas para que você consiga colocar em prática o maternar consciente. E dentro desses encontros, você também vai ter o seu espaço de fala para que você abra sua câmera, se você quiser, para que você abra seu microfone e fale comigo. Me conte o que está pegando aí na sua casa, com o seu filho, na sua situação, para que eu possa te orientar dentro da sua realidade. Porque eu entendo que cada mãe e cada criança é única. Então, você tem o seu espaço nesses encontros para conversar comigo, para que eu possa orientar você dentro da sua especificidade, dentro daquilo que está acontecendo na sua casa, com a sua criança, tá bom? Além dos encontros que a gente tem ao vivo, você também vai ter acompanhamento durante 10 semanas. Então, durante 10 semanas, você vai me ter te acompanhando para você realmente conseguir colocar em prática tudo que você está aprendendo durante o programa Maternar Consciente. Então, você não vai aprender e colocar em prática sozinho. Não, eu vou estar junto com você, semana após semana, durante 10 semanas, para que você consiga colocar tudo em prática da melhor forma possível dentro da sua realidade. Então, esse acompanhamento vai ser feito através do grupo do WhatsApp, que é também o grupo de alunas, onde vocês vão poder ali trocar experiências, uma conversar com a outra, uma apoiar a outra. Todo mundo, apesar de cada uma ter seus desafios específicos, vai estar todo mundo ali no mesmo objetivo, na mesma jornada, essa caminhada em grupo, uma fortalecendo a outra. E mulheres unidas têm um poder, uma força que move montanhas. Eu acredito muito na força do grupo e principalmente na força de um grupo de mulheres, mães conscientes, que decidiram trilhar esse caminho de autoeducação, que é o maternar consciente. Então, você vai ter também esse grupo de apoio, essa rede de apoio dentro desse grupo do WhatsApp, tá bom? E ali eu vou tirando as suas dúvidas durante a semana, tudo que você estiver realizando com seu filho, colocando em prática aquilo que você está aprendendo, e você tiver dúvida, você pode compartilhar dentro do grupo, e eu vou estar ali sempre tirando as suas dúvidas e acompanhando vocês, tá bom? O programa Maternar Consciente, ele funciona, o que você vai ter dentro do programa, né? Nesses encontros. São 4 pilares que a gente vai trabalhar. A autoconsciência, ou seja, é você entender você mesma, é você se tratar com amorosidade, é você eliminar a culpa materna, é você entender quais são, por que é que você às vezes surta, é você entender por que é que às vezes você não consegue manter as regras com seu filho, por que é que você age da forma como você age com seu filho, e às vezes depois se arrepende, se sente culpada. Então, a gente vai trabalhar esse primeiro pilar. A gente vai trabalhar o segundo pilar, que é a conexão com a criança. Então, para você se conectar profundamente com o seu filho, entender o que está por trás das birras, das teimosias, da desobediência, por que seu filho está se comportando assim, o que está querendo dizer para você. A gente vai entender isso dentro do programa Maternar Consciente, no segundo pilar. O terceiro pilar é a rotina consciente. Então, é você conseguir equilibrar melhor a sua vida materna, a sua vida profissional e a sua vida pessoal. É você conseguir ter mais tempo para você, mais tempo para o seu filho, para o seu autocuidado, para você, de repente, estudar, fazer alguma coisa que você deseja. Então, é realmente encontrar, dentro desse programa Maternar Consciente, você vai conseguir encontrar mais tempo para você fazer aquilo que você realmente deseja, tá bom? Então, a gente trabalha esse pilar do tempo, que é através da rotina consciente, né? Para que a sua rotina seja mais leve, mais tranquila e você tenha mais tempo para aquilo que realmente importa. E o quarto pilar é a comunicação consciente. Então, você vai aprender como falar com seu filho de uma forma que ele entenda e que ele aprenda as regras e limites que você está ensinando para ele. Então, como conversar com o seu filho, como falar com firmeza e gentileza ao mesmo tempo, como não ter que ficar repetindo 1000 vezes a mesma coisa, né? Como lidar com os desafios, tá bom? A comunicação consciente é o quarto pilar. Além de tudo isso, você ainda vai ter super bônus. Eu vou falar bem rapidinho aqui dos bônus, tá bom? Bônus 1, como ter mais apoio do parceiro para a educação consciente. Bônus 2, como dar atenção aos filhos mesmo com a rotina corrida. 3, como lidar com os palpiteiros que não concordam com a sua forma de educar. E 4, como equilibrar os pratinhos, ou seja, como equilibrar a vida profissional, a vida pessoal com a maternidade, né? Como conciliar tudo isso.
Teremos também bônus com convidadas especiais. Uma aula, 3 passos para trazer tranquilidade e alegria para a sua casa, com a Carol Martins, que é mentora de autoconhecimento. Como melhorar o sono do meu filho, com a consultora de sono infantil, Flávia Jussiane. E como ajudar o meu filho a se alimentar melhor, né, se ele tá ali com problema de seletividade alimentar, uma criança que não tá comendo direito, com a nutricionista materno-infantil, Daniele Sampaio, que é especialíssima no assunto. Inclusive, é a minha nutricionista que tá acompanhando a minha gestação. Eu tô grávida de 2 meses e ela tá me acompanhando na gestação. Além de todos esses bônus, de tudo isso que você vai ter dentro do programa Maternar Consciente, você ainda vai ter mais um super bônus extra, que é o Manual do Mau Comportamento. Isso mesmo. O Manual do Mau Comportamento é um mini curso que custa R$ 297 e você vai ganhar ele de graça, além de todos os outros bônus que eu falei, ao se inscrever no programa Maternar Consciente ainda hoje, tá bom? Nesse manual, você vai ter ferramentas para substituir os gritos, castigos, palmadas, ameaças na educação dos filhos, tá bom? Se a gente fosse somar todos os bônus que eu citei aqui, você teria que investir para ter todos esses bônus, R$ 1.570. Então, assim, R$ 1.570, você já tá aí, eu já dei de presente, tá no seu bolso aí já, porque você não vai precisar investir R$ 1.570 para ter todos esses bônus. E quanto que custa para você investir, para você entrar no programa Maternar Consciente e educar sem ser permissiva nem rígida demais, não repetir os padrões ruins da sua infância e vivendo essa conexão extraordinária com o seu filho? A minha hora de atendimento custa R$ 400. Então, esses 8 encontros, se fosse nesse cálculo, seriam R$ 3.200. Porém, o programa Maternar Consciente, ele não tem esse custo. A mentoria do programa Maternar Consciente custa R$ 1.600. Então, se a gente fosse somar esses R$ 1.600 da mentoria com os R$ 1.570 dos bônus, o valor do programa Maternar Consciente chegaria a R$ 3.170. Porém, calma, que não é isso também que você vai investir para entrar no programa Maternar Consciente. Como eu disse, o valor da mentoria é R$ 1.600, porém hoje você ainda consegue fazer a sua inscrição com 50% de desconto. Então, ao invés de você investir R$ 3.000 e ao invés de você investir R$ 1.600 para participar do programa Maternar Consciente, você vai investir apenas 12 vezes de R$ 84 ou R$ 797 à vista no Pix, que tem 5% de desconto, tá bom? Então, se a gente for fazer o cálculo aí, dividir pelos dias do mês, não dá um cafezinho por mês, a parcela dos R$ 84, não dá um cafezinho por dia. Se você for parar a pensar, R$ 84 é um valor que a gente come uma pizza no final de semana, que a gente sai para lanchar com a família no final de semana, a gente gasta esses R$ 84. Tem coisas que a gente vai comprando assim durante o mês, é umas bobeirinhas, né? Você compra um aqui, custa R$10, outra coisa aqui custa 20. Quando você vai ver, se você anotasse tudo, você ia ver que no final do mês você passou muito de R$ 84. É uma blusinha, é um doce, é uma pizza, é uma outra coisa aqui, é uma coisinha a mais que você pega no mercado, é uma bobeirinha aqui que o filho pede, é o tal do slime. Não sei como crianças gostam de slime. Mas, enfim, a gente acaba gastando esses R$ 84 de forma muito, assim, aleatória. E esse é o valor que separa você hoje de ter tranquilidade na sua maternidade. Esse é o valor que separa você de ter um dia a dia materno com o seu filho mais tranquilo, mais conectada com ele, com muito menos culpa e autocobrança. Quanto que isso vale para você? Vale mais do que R$ 84? E aí? O que você me diz? Eu tô te esperando, hein? Faça a sua inscrição ainda hoje para garantir esse desconto de 50%, tá bom? E é isso, se você tiver dúvidas, pode me chamar e para fazer a sua inscrição, também você me chama e fala assim, eu quero me inscrever, Letícia, é agora, eu vou dar o meu sim agora. Eu não quero mais empurrar essas situações com a barriga. Eu quero agora viver essa conexão extraordinária com o meu filho. Eu quero agora ter esse suporte, ter o seu acompanhamento. Porque eu tô aqui, desse lado, te esperando, para te ajudar, para te orientar e te dar o acompanhamento que você precisa para conseguir ser a mãe que você quer ser. Se até hoje você não conseguiu, não é porque você seja uma mãe ruim, é porque te falta consciência de algumas coisas e eu estou aqui para ser a pessoa que vai te guiar nesse caminho de consciência, com muita amorosidade, com muito respeito a você e ao seu filho, e a gente vai seguir juntos, tá bom? Um beijão para você e a gente se vê lá dentro do programa Maternar Consciente.